Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Eu acho que é importante eu estar aqui para contar a minha história, porque para que outras pessoas, né, não passem pelo que eu passei, porque eu, na verdade, achava que estava certo o jeito que eu estava vivendo, mas eu estou aprendendo que não é certo, né, viver desse jeito. Eu sou de uma família assim que veio assim da agricultura, né, tinha um pequeno pedacinho de terra perto de uma cidadezinha, e nós éramos 9 irmãos, mais 3 primos, que moravam junto lá também, era muita gente, né? E por mais assim que meu pai e minha mãe trabalhassem, isso era difícil para nós, sabe? A gente sentia fome, muitas vezes. Então eu ajudava a minha irmã na cidade, né? Com uma senhora que fazia bolos lá, a gente fazia as entregas dos bolos, né? E a gente sempre ganhava alguma coisa, um bolo que tinha ficado errado, que tinha queimado, a gente levava para casa, era muito bom. Um dia essa senhora, né, a filha dela da cidade grande lá, veio visitar ela e gostou muito de mim, né? Ficou conversando comigo, me deu um pedaço de bolo, né? E aí me perguntou assim se eu estava no colégio, se eu sabia ler e escrever. Eu falei sim, eu vou para o 3º ano, né? Eu tinha um pouco de dor de cabeça porque a professora disse que eu não enxergo direito, mas mesmo assim eu consegui aprender as coisas assim. Eu me esforçava muito, sabia assim ler e escrever. E ela perguntou também se eu fazia as coisas de casa. Imagina, na minha casa, sabe? Desde que a gente é bem pequenininho, a gente ajuda a minha mãe, sei fazer tudo de casa, até cuidar de criança, eu sei fazer tudo, né? Eu tinha, assim, aí nessa época uns 9 anos, mais ou menos, sabe? E aí essa dona, né, que era a dona Regina, ela foi lá na casa dos meus pais para falar com a minha mãe, né, para me levar junto com ela, né? A minha mãe ficou muito desconfiada, minha mãe não queria de jeito nenhum, né? Mas meu pai convenceu ela, dizendo assim que ia ser bom para mim, né? Porque eu ia poder estudar, né? E ter condições e que ia ser bom para eles também, né? Porque, né? Eu ia poder ajudar, né? Com dinheirinho. E aí eu entendi que ia ser bom para minha família, sabe? Porque eu só estava pensando em mim mesmo, em comer bolo, tomar refrigerante. E aí eu fui com a dona Regina, né? Fui de carro. Aí no carro só achei estranho que a dona Regina começou a ficar meio nervosa, sabe? Ela não era assim lá comigo, né? Aí porque eu tava assim olhando para fora do carro, né? Botei a mão assim para sentir o vento, né? Aquele ventinho assim na cara. E aí ela começou a fechar o vidro e dizer que não tinha essa de vento de fora, né? Que não ia, que eu tinha que me acostumar. Não entendi nada que ela falou daquilo, mas eu fiquei quieta, né? Não conhecia direito a dona Regina. E aí no começo foi difícil, sabe? Porque eu só podia comer o que sobrava assim nos pratos, até o café, assim, que sobrava na xícara, né? Que sobrava nos pratos, porque a dona Regina controlava toda a quantidade de comida que eu cozinhava, o café que eu fazia, tudo. Ela não gostava de desperdício, sabe? Disse que jogar comida fora é pecado. E então eu acabava comendo, claro, que sobrava nas panelas e raspava os pratos também, né? Que eu não sou bobo. O menino raspava o prato todo, comia tudo que ele podia comer, sabe? E olhava para mim e ria ainda, porque eles sabiam, né, que eu raspava os pratos deles, né? A dona Regina também não é boba, né?
Mas a menina era boazinha, a menina comia bem pouquinho, ela não gostava de comer, aí ficava todo aquele pratão dela, eu juntava junto das panelas lá, comia, sabe? E ela era boazinha, ela não gostava de comer, né, já falei, né? Aí o pai dela botava um pratão de sopa assim e deixava eu cuidando, enquanto ela não tomasse a sopa ela não podia sair. E aí a gente ficava ali, eu tomava a sopa dela. Ela era muito boazinha. Depois, quando ela cresceu, ela foi embora, né? Nunca mais apareceu, aquela menina desapareceu assim no mundo, não sei. Agora o menino não, né? O menino cresceu, o menino tá sempre aí. Sempre aí é que eu não moro mais com a dona Regina, eu tô na casa de acolhimento, mas lá, né? Esse menino tava sempre lá. E aí, sabe, eu dormia assim num quartinho que era embaixo, né? Assim, embaixo, descia uma escada, assim, embaixo, meio embaixo da terra mesmo, né? Aí tinha uma janelinha, né? Que eu ficava ali e eu já falei para vocês da Tereza, essa aqui é a Tereza, né? É minha amiga, porque encontrei ela no lixo. Não foi bem no lixo, encontrei ela no meio da rua, assim, sabe? Eu acho que um carro deixou cair, porque vocês veem, ela não tem cara de lixo, não, ela é bonita, né? Ela é mais bonita que eu, porque eu não sei se eu sou bonita, eu não tenho certeza, né? Mas a Tereza é bonita. Né? Então eu fiquei com a Tereza, que ela é muito parecida com uma amiguinha que eu tinha quando era pequena, que a gente ria muito, corria assim muito e ria muito, ria de tudo. A Tereza, e aí eu e a Tereza ficamos assim, pensando coisas enquanto eu faço o trabalho da casa, né? E tem essa janelinha também, que eu e a Tereza ficamos assim, se a gente chegar bem pertinho da parede, a gente olha para cima e consegue ver o céu azul, sabe? E aí um dia, assim, veio um menino buscar uma bola que caiu ali perto, né? Ele levou o maior susto de ver eu e a Tereza ali. Aí ele saiu correndo, né? Aí depois ele voltou assim com os amiguinhos dele ficavam rindo da gente, apontando, rindo. A dona Regina não gostava da Tereza, então eu escondi ela embaixo da minha cama. Escondi embaixo da minha cama também umas garrafinhas com água, né? Porque sobrava dos refrigerantes que eu tomava os golinhos. Adoro refrigerante, sabe? Aí eu só podia tomar os golinhos que sobrava lá. Aí eu botava água, guardava embaixo da minha cama para não sentir sede. De noite, porque a dona Tereza fechava a porta lá da escada, né? E outra coisa que eles jogavam muito fora também era revista e jornal. Mas os jornais eu não via não, porque tem esse problema da dor de cabeça que eu tenho para ler, né? Então eu mais via as revistas, porque ali tinha assim, céu azul, gente maquiada, bonita, né? E aí eu e a Tereza aproveitávamos assim para essas paisagens, assim, para fazer nossas histórias, né? Que a gente contava pro menino também. Eu gostava de levar o lixo, porque eu nunca saía de casa, nunca. Mas eu tinha que levar o lixo, alguém tinha que levar o lixo, eu que tinha que levar o lixo, né? Aí eu ia bem devagarinho, assim, caminhando bem devagarinho, porque daí eu podia sentir aquele ventinho, assim, sabe? Até quando chovia era bom. Eu ia devagar igual, né? Sentia, assim, as gotas da chuva, era muito bom. E se eu demorasse um pouquinho mais, a dona Regina me puxava pelos cabelos, me botava para dentro e dizia que eu era proibida de falar com alguém. Bem assim, né? A dona Regina ficou muito mal, sabe? Quando o seu Armando foi embora, meu Deus do céu, a dona Regina vai me matar, não. O seu Armando não foi embora, gente. É que ela falou que era para eu dizer assim: o seu Armando morreu, o seu Armando morreu, o seu Armando morreu, o seu Armando morreu. Mas é que o seu Armando não morreu, ele foi embora. Eu não sei se eu tenho pena do seu Armando ter ido embora. Porque quando a dona Regina me maltratava, sabe? Eu via, assim, que ele não gostava muito, mas ele saía, deixava ela fazer o que ela queria. Então, eu não sei se eu tenho que sentir pena dele, sabe? Mas essa mulher, gente, ela ficou um trapo, ela caiu no chão. Eu tinha que juntar essa mulher do chão todos os dias. Botava na cama, dava banho, dava comida para ela. Aí o filho trouxe os remédios, né, para acalmar os nervos dela. Aí eu sabia direitinho todas as horas de dar o remédio, né? E aí era um tempo bom, sabe? Quando ela estava doente lá na cama, porque, coitada, estava doente, né? Mas eu podia cozinhar as coisas, né? Comer um pouco melhor, né? Ela comia pouquinho, também comia o que sobrava dela. E só que eu nunca abri nenhum refrigerante inteiro, nunca tomei, não, porque eu tinha medo que o filho dela, ele ficava me controlando, né, também as coisas lá da casa, se ele descobrisse que tinha um refrigerante aberto, não, né, ele ia me maltratar. E aí, sabe, um dia eu vi que a dona Regina tinha melhorado, porque eu fui levar o lixo,
né? E aí encontrei um menino e a mãe dele, que eles moram aqui na frente, né? Aí a mãe dele me chamou, eu não fui, né? Aí ela dizia, vem cá, menina, preciso falar contigo, né? Vem cá, moça, eu vou falar contigo. E aí eu fugi, né? Ficou até chato, assim, eu virar as costas e sair andando, mas eu não pude correr, porque eu tava machucada com o pé, né? Porque eu pisei num caco de vidro de um copo que a dona Regina tinha tirado de mim naquele dia, e eu vi que ela estava melhor, né? Porque ela me atirou o copo, eu fugi dela, pisei no caco, fiquei machucada, e mesmo machucada assim, ela me puxou para dentro aquele dia, pelos cabelos, e disse que se eu falasse de novo com essa vizinha, ela ia me matar, e que ela não queria confusão com os vizinhos. Foi aí que eu vi que ela estava boa. Agora a dona Regina tá velha, né? Fica lá no sofá, sentada. Ela fica gritando lá assim, vem cá, sua estúpida, dá na tua cara. Eu não vou, né? Eu não vou. Mas ela fica gritando, né? O filho dela que tá sempre lá. Aí esses dias a dona Regina falou que ele vai arranjar para ela uma cuidadora. É uma cuidadora assim, de verdade, sabe? Que é treinada, ex-enfermeira, que vai ser bom para ela, né? E que ela vai precisar do meu quarto. E que aí eu vou ter que morar com o filho dela. Aí esse dia foi o dia, assim, sabe, que eu fiquei parada, olhando, assim, e minha cabeça assim, ficou tudo, não sei, não tinha pensamento dentro da minha cabeça, sabe? Já aconteceu assim com vocês, não ter pensamento? Pois é. Aí eu fui lá, assim que deu, fui lá e conversar com a Tereza, né? Falei, Tereza, o que a gente vai fazer, Tereza? Aí eu fiquei com medo de ir pra casa dele, né? De ele me maltratar, né? Aí eu fiquei na janela esperando o menino, e aí eu contei toda a história pro menino, assim, que eu ia ter que ir embora, que a gente não ia mais poder conversar, que eu ia levar a Tereza comigo e que eu tava com medo de morrer. Eu sei que eu não devia ter dito isso, ele é uma criança, sabe? Mas eu realmente, né, assim, de verdade eu tava com medo de morrer. E aí no outro dia, antes de eu subir para café da manhã, né, que o filho dela tinha chegado para abrir a porta, né, para eu poder fazer o café da manhã, era bem cedinho, aí eu vejo uma barulhada, uma gentarada, sabe? Aí eles entraram assim dentro de casa, e eu ouvi, sabe, eu só ouvi assim que barulhada, e aí lá fora eles estavam conversando que era a polícia, né? E aí perguntaram para ele, né, pro filho dela, onde é que eu tava, daí ele disse, não tinha ninguém com esse nome ali, que não tinha ninguém. E eles perguntaram do tal do quarto, aí eu vi assim, eles vindo assim para olhar o quarto, eu me escondi, não apareci na janela, fiquei com medo, não sabia o que era, né? E aí depois de um tempo assim, de uma gritaria, uma correria, um barulho, tava muito assustada mesmo. Eu vi aquela porta abrir, aí desceu umas pessoas, né? E me levaram. Aí só deu tempo assim, eu só agarrei a Tereza e fui, né, gente? E sabe que foi bom, assim, porque eu fui, né, tô agora nessa casa de acolhimento, eles vão procurar minha família, porque eu nunca soube se a dona Regina falou, né, que eu tinha morrido para minha família, porque ela disse que ela ia falar que eu tinha morrido. E aí eu não sei se vocês sabem que eu tô viva ou não, mas seria bom. Minha irmã tenho certeza que vem se souber que eu tô viva. Tenho certeza que ela vem. E mesmo que não tenha família, né, eles dizem que eu tenho direito, assim, ao salário que eu trabalhei. Eu achei que em todas as casas das pessoas tinha uma pessoa que nem eu, que ajudava, né? E eles ajudavam a gente, mas não é assim. Aquele trabalho do dia a dia, assim, com casa, assim, é pago. E aí eu tenho dinheiro para receber. E aí eu mesmo vou poder ter minha casa. Eu vou morar com a Tereza, nós dois vamos morar na casa. Eles vão ajudar a gente a ter uma casinha direitinho, né? E eu acho bom, né? A coisa que eu acho mais bom é o ventinho mesmo, sabe? Que agora eu fico mesmo recebendo ventinho. Assim, eu gosto muito de ventinho, de bolo de refrigerante. E é por isso que eu vim aqui hoje. Eu apanhei de quem não era nada meu. A dona da pensão, né? Ela fazia eu fazer trabalhos que na verdade não era para mim fazer. E eu não entendia a situação que eu estava passando, e para mim poder ganhar um prato de comida, eu tinha que fazer os trabalhos que ela mandava fazer.
eu me revoltava lá e não conseguia entender aquela revolta dentro de mim, né? Por que que o pai me deixava e eu ficava aos cuidados de quem... E sentia muita falta da minha mãe. E a minha mãe internada, né, para tratamento de depressão. E foi uma época muito difícil, assim. Então, eu me senti muito humilhada, porque apanhar de quem não é nada da gente e injustamente não ter uma situação conversada, esclarecida, e tu num sofrimento porque não tem ninguém. Hoje nós temos recursos, naquela época não tinha recurso nenhum. Aceitei, inclusive, responder essa pergunta aqui, né, pensando exatamente agora nesse processo que está acontecendo em Bento Gonçalves, com a questão do trabalho análogo à escravidão que foi encontrado, né? E isso me chamou a atenção porque foi num lugar muito próximo de onde eu cresci, onde eu vivi até meus 18 anos. E esse processo de invisibilidade, né, para quem não fazia parte da elite local, né, é um processo que acontece com todos que não fazem parte daquele grupo. E isso me lembrou, esse processo agora, né, me remeteu à infância, me remeteu à minha adolescência, né, em que a gente era invisível, a gente não tinha espaço, a gente ouvia de outras crianças que quem é preto, quem é pobre não vai para a escola, que a gente não podia seguir adiante, digamos assim. E isso existe até hoje, né, nesses lugares, né, e é por isso que eu decidi falar também, né, para que a gente comece a observar, né, que tem outros elementos, né, nesse caso, que está nos mostrando como é que funcionam as elites locais, né, como é que funciona o domínio cultural, o domínio, né, econômico, social desses lugares, né. Meu nome é Lucilene Passini, sou auditora fiscal do trabalho e trabalho no combate ao trabalho análogo de escravo no estado do Rio Grande do Sul há 12 anos. Em 2022, só do trabalho doméstico foram resgatados 30 trabalhadores. Nesse número não estão incluídos os trabalhadores urbanos e rurais, apenas domésticos. O trabalho escravo doméstico é uma realidade do nosso país. São empregadas domésticas, cuidadores de idosos, babás, caseiros, dentre outras pessoas que trabalham no âmbito residencial. Essas são as vítimas do trabalho análogo de escravo doméstico. O que a gente percebe é que são pessoas que trabalham por anos, muitas vezes por décadas, para uma família, em troca de moradia e alimentação, sem remuneração, sem controle de jornada de trabalho, sem o respeito aos descansos semanais, férias e intervalos. São pessoas que muitas vezes são impedidas de sair de casa sozinhas e de se relacionar com outras pessoas que não sejam do núcleo familiar. São vítimas de violência física, psíquica e até sexual. Quando conversamos com esses empregadores que exploram essa mão de obra escrava, o que eles nos falam é que se tratam de pessoas da família, que não são empregados da família, mas são membros da família. Mas quando a gente analisa os casos, a gente verifica que esses trabalhadores, eles não têm um quarto no mesmo local que os demais membros da família, não sentam à mesa junto com os demais membros da família para as refeições, nem comem a mesma comida, não utilizam o mesmo banheiro da família, às vezes nem banheiro há, não participam dos momentos de lazer dessa família, não tiveram as mesmas oportunidades educacionais que os demais membros da família tiveram, na sua maioria das vezes são analfabetos ou semi-analfabetos e principalmente trabalham de segunda a segunda, da hora que acordam à hora que vão dormir e sem remuneração e sem atenção às suas necessidades mais básicas. O trabalho forçado, as jornadas exaustivas, as condições degradantes, a restrição no local de trabalho em razão de dívida com o empregador, além da retenção no local de trabalho em razão do apoderamento de documentos pessoais, da vigilância ostensiva ou do cerceamento do uso de transporte, são modalidades do crime previsto no artigo 149 do Código Penal, que é reduzir alguém à condição análoga de escravo.
A maior dificuldade no combate ao trabalho escravo doméstico é a sua invisibilidade. As denúncias geralmente não chegam através da vítima, que está em situação de vulnerabilidade social e econômica e tem uma dependência extrema da família exploradora. As denúncias chegam através de vizinhos, de familiares ou de pessoas que tomaram conhecimento da situação de exploração e decidiram denunciar. Atualmente, existe um fluxo de atendimento às pessoas vítimas do trabalho escravo. E a partir das denúncias, a Inspeção do Trabalho, em conjunto com outras instituições, pode realizar uma fiscalização nesses locais de trabalho, né, dentro dessas residências, e resgatar esse trabalhador, que significa retirá-lo do local, adotar medidas para garantir o pagamento das suas verbas salariais e rescisórias e o encaminhamento à assistência social para inclusão nas políticas públicas, acompanhamento psicossocial e demais medidas necessárias para que esse trabalhador possa se reinserir na sociedade e recomeçar a sua vida agora com liberdade e dignidade. É importante dizer que as fiscalizações só acontecem a partir de denúncias. Então, se você tiver o conhecimento, tomar ciência de alguma situação de exploração envolvendo trabalhadores, denuncie. A sua identificação será mantida em anonimato e você pode denunciar através do sistema IP, da plataforma gov.br, canal de denúncias, do Disque 100, ou presencialmente no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Denuncie.